E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos iniciar hoje mais um vídeo para o canal. Vamos falar da crise na Venezuela. É importante a gente falar da Venezuela, né? Da crise da Venezuela, porque muita gente acha que a história da crise venezuelana se resume apenas no governo do Nicolás Maduro. E existe muita coisa por trás disso. Sem contar que quando a gente fala da Venezuela, a gente lembra de várias coisas, né? A gente lembra de guerras, de revoluções, isso desde a independência da Venezuela em 1810, mas isso não vem ao caso agora. E para a gente entender o que acontece na Venezuela, precisamos voltar cerca de 30 anos atrás, né? Lá em 1989, quando a Venezuela era governada pelo Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez era um presidente de extrema direita. Ele foi eleito democraticamente, mas a popularidade dele não ia muito bem. E o ódio das pessoas pelo Carlos Andrés Pérez vai começar a aumentar quando ele coloca em vigor um pacote de medidas econômicas, chamado de paquetaço. O paquetaço, ele previa o aumento do combustível venezuelano em 100%, mas ao mesmo tempo a tarifa em apenas 30%. Quando ele coloca isso em vigor, os donos de transportes começam a se revoltar. Então, em resposta ao governo do Carlos Andrés Pérez, essas pessoas elas vão também aumentar a tarifa dos combustíveis em 100% para acompanhar o valor da gasolina. E isso sem autorização do governo venezuelano. Então, quando isso acontece, agora as pessoas vão se revoltar com isso. Então, a partir do momento que as pessoas começam a se revoltar com toda aquela situação, vai começar o que nós vamos chamar de Caracaço. O que foi o Caracaço? O Caracaço foi uma grande manifestação que as pessoas fizeram contra o governo do Carlos Andrés Pérez, contra esse pacote de medidas econômicas denominado de Paquetaço. As pessoas foram se manifestar, saqueavam tudo, brigavam, enfim, isso em resposta ao governo do Carlos Andrés Pérez. Porém, não tinha nenhum acordo entre o governo e a população. O Carlos Andrés Pérez mandou o exército venezuelano marchar contra as pessoas, bater, prender e até matar. Inclusive, cerca de 1.000 corpos foram jogados em valas comuns na Venezuela. E, em meio a tudo isso, tinha um cara, um militar, chamado de Hugo Rafael Chaves. O Hugo Chaves. A gente sabe que quem foi o Hugo Chaves, ele foi um cara bem influente na Venezuela. Mas, enfim, o que aconteceu? O Hugo Chaves, ele era um militar, mas não concordava com o governo do Carlos Andrés Pérez. Então, o que é que o Hugo Chaves vai fazer? Junto com outras pessoas, o Hugo Chaves tentou dar um golpe na Venezuela. Tentou tirar, tentou depor o Carlos Andrés Pérez da presidência da República da Venezuela para instaurar um novo governo. Ele tentou, como militar, ele tentou dar um golpe, né? Tentou dar um golpe, mas o que aconteceu? O golpe fracassou. Quando o golpe fracassa, o Hugo Chávez e todas aquelas pessoas que estavam ajudando ele são presas. Todos vão para a cadeia. Então, tem fim o Caracas. Porém, com isso, com toda essa revolta que aconteceu na Venezuela, a popularidade do Carlos Andrés Pérez vai ficar muito baixa, muito mais do que já era, e ele vai sofrer um processo de impeachment. O Carlos Andrés Pérez, a partir do momento que sofre um processo de impeachment, que é afastado da presidência da República, quem vai assumir é o Caldeira, vice-presidente da República Venezuelana. A partir do momento que ele assume a presidência da República da Venezuela, ele vai anistiar os presos políticos. Então, a partir disso, o Hugo Chávez, que estava preso por ter tentado dar um golpe na Venezuela, é solto. Então, quando ele é solto, a Venezuela vai ter novas eleições em 1998. E o Hugo Chávez, que já tinha um grande destaque na Venezuela, vai se candidatar à presidência da República. Então, ele vence a disputa pela presidência da República com mais de 51, 52% dos votos lá na Venezuela. E em 1999, ele assume a cadeira de presidente da República. Depois, em 2000, ele vai fazer várias mudanças na Constituição da Venezuela. Ele vai
ele vai definir que o presidente da República pode concorrer quantas vezes quiser ao cargo, não tem limite, né? A imprensa venezuelana não gostava do Hugo Chávez, porque ele era um cara que ia contra a burguesia, né, contra os capitalistas, e ele era muito, muito mesmo a favor dos mais pobres, da classe trabalhadora. Então, ele falava muito de anti-imperialismo, de bolivarianismo, e a imprensa não estava gostando muito disso. Tentaram dar vários golpes no Hugo Chávez, só que ele não caiu. Enfim, aconteceram várias coisas. Mas o que foi que definiu a Venezuela e que infelizmente hoje está nessa grave crise econômica? Vamos lá. A gente sabe que a Venezuela é um país com uma das maiores reservas de petróleo do mundo. A Venezuela exporta o petróleo para outros países e importa os outros produtos com o dólar que ganha da venda do petróleo. Vamos lá. O Chávez, ele fez uma coisa. Ele estatizou a PDVSA que é a petroleira da Venezuela. Por que ele fez isso? Porque, como a burguesia não estava gostando, não estava achando nada legal o chavismo, né? As pessoas estavam gostando muito do governo do Chávez, mas a burguesia não queria. A burguesia queria derrubar o Chávez. Então eles pararam de trabalhar. A burguesia não parou de trabalhar. A Venezuela meio que queria entrar numa crise por conta do petróleo, que a burguesia não estava colaborando porque queria que o Chávez saísse fora. E o que aconteceu? As pessoas, a massa popular, todo mundo que gostava do Chávez, essas pessoas foram até a petroleira, elas mesmas, com o braço delas mesmas, foram lá e deixaram tudo como estava antes. Enquanto a burguesia fechava as refinarias e tudo mais, a massa popular foi lá e fez tudo ao contrário para ajudar o governo do Chávez. Inclusive, nessa época que o governo do Chávez estava passando por essa situação por causa da burguesia, o Lula, quando foi eleito aqui no Brasil, ele chegou a mandar um navio de petróleo para ajudar o Hugo Chávez lá na Venezuela, nessa época. Enfim, mas vamos pular toda essa parte, porque é muita coisa. Se eu for falar, o vídeo vai ficar muito comprido. O que acontece? Em março de 2013, o Hugo Chávez, ele morre, porque se eu não me engano, ele morreu de câncer. Ele vinha lutando contra o câncer. Quando ficou muito doente, foi afastado, o Nicolás Maduro assumiu a presidência da República, né? E em março de 2013, o Hugo Chávez morre. Quando o Hugo Chávez morre, a situação da Venezuela já não está muito boa. Ele estava conseguindo controlar tudo, mas a situação já não estava muito boa. Então, quando ele morre, o Nicolás Maduro assume definitivamente a presidência da República da Venezuela. Porém, na Constituição da Venezuela diz o seguinte, que caso o presidente seja afastado definitivamente por conta de morte e coisa do tipo, tem que ter novas eleições. Então, vai lá, tem novas eleições na Venezuela e o Nicolás Maduro é eleito foi uma eleição muito apertada, com 51% dos votos, 50 e 51% dos votos. E lembrando que o Chávez foi eleito várias vezes, né? Ainda quando era vivo, várias mesmo. Então, o Nicolás Maduro, ele é eleito com mais de 51% dos votos na Venezuela, assim que o Hugo Chávez morre. E o que acontece? A Venezuela não estava numa situação muito boa, e o Nicolás Maduro não estava conseguindo controlar tudo que estava acontecendo na Venezuela. Por quê? As pessoas, elas elegeram o Nicolás Maduro porque o Chávez já havia dito antes que caso acontecesse alguma coisa com ele, as pessoas, elas tinham que eleger o Nicolás Maduro para que continuasse o chavismo, né? Mas o problema é que isso não aconteceu. O Nicolás Maduro não continuou sendo uma continuação, não continuou sendo aquilo que as pessoas queriam, né? Com que ele governasse como o Hugo Chávez. E o que vai acontecer? No final de 2014, o preço do barril de petróleo despencou no mundo inteiro. Então, a partir do momento que o preço do barril do petróleo despencou no mundo inteiro, isso vai afetar principalmente a Venezuela, que não é nada mais, nada menos o país com uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Quando esse preço cai, o Maduro ele fica sem saber o que fazer. A Venezuela começa a entrar em recessão, as pessoas começam a se manifestar contra o governo, tudo aquilo começa a afetar a Venezuela. E o problema, gente, é o seguinte, que as pessoas se deram conta da ditadura na Venezuela
depois que o Nicolás Maduro assumiu e que a Venezuela entrou nessa grave recessão. Por quê? Eu gosto muito de comparar o governo do Nicolás Maduro, comparar entre aspas, o governo do Nicolás Maduro com o governo do Getúlio Vargas aqui no Brasil. A gente sabe que o Estado Novo do Getúlio Vargas foi uma ditadura. Muita gente considera, muitos historiadores consideram que sim e outros que não. A gente sabe que o Brasil teve 3 ditaduras: do Marechal Deodoro, do Getúlio, o Estado Novo, e a ditadura de 64. O que acontece? O Getúlio aqui no Brasil, ele era muito populista. As pessoas gostavam dele. Aquilo era uma ditadura, porém uma ditadura disfarçada, porque já que as pessoas gostavam tanto do governo do Getúlio Vargas, ninguém ia se manifestar contra o governo, né? E diferente da Venezuela, porque a gente sabe que desde o Chaves ele já tinha mudado muita coisa na Constituição e, de certa forma, ali já vinha sendo uma ditadura. Porém, as pessoas gostavam dele, as pessoas não se manifestavam porque gostavam do trabalho dele. Quando chegou no governo do Nicolás Maduro, aí o negócio começou a mudar. Quando as pessoas viram que ele não seria como Chaves, que começaram a se manifestar contra ele, o Estado venezuelano respondia e ainda responde a essas manifestações de forma autoritária, na base da truculência mesmo. A gente vê isso bastante, vê isso acontecendo. Então, o principal fator que deixou a Venezuela em colapso foi esse: a queda no preço do barril de petróleo no final de 2014. Porque imagina, a Venezuela é uma das maiores reservas de petróleo do mundo. A Venezuela se sustenta do petróleo. Então imagina aí, se em 2011, 2012 o preço do barril de petróleo estava em 120, 130 dólares. No final de 2014 esse preço do barril de petróleo já tinha caído para 30 dólares. Então é uma situação bem complicada. Então o principal fator da crise na Venezuela foi esse: a queda no preço do barril de petróleo. Mas é claro que o governo, infelizmente, também colabora com isso, né? O Maduro, ele já perdeu o controle de tudo, e o que sustenta o Nicolás Maduro na Venezuela são as Forças Armadas. As Forças Armadas sustentam o governo do Nicolás Maduro. Por outro lado, a gente tem que ver uma coisa. Os Estados Unidos, cerca de alguns dias atrás, se manifestou dizendo ser amar o povo da Venezuela, que os Estados Unidos querem intervir militarmente na Venezuela. Por quê? Porque eles estão de olho no petróleo venezuelano. Eles não querem saber do bem da população, e sim, eles querem saber do petróleo da Venezuela. Então é bom ficar atento nisso também. Porque do mesmo jeito que o Maduro já perdeu o controle, que tem que sair, que isso é fato, mas a gente tem que ver também a questão dos Estados Unidos. Porque o objetivo dos Estados Unidos, né, que é o coração do capitalismo mundial, é esse: colonizar outros países, transformar outros países em colônia. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.